Nós rendemos a sua presença nesse lugar. Oramos, aumenta a consciência da sua presença entre nós. Queremos experimentar a sua palpável presença, Senhor. A sua presença se movendo com poder no meio do seu povo. Vem sobre nós, Senhor, nessa tarde. Aumenta os níveis da manifestação da sua glória entre nós. No nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Como pediram, vou me apresentar. Eu tenho muitos nomes. Eu sou Mike. Para os íntimos, eu sou Michel. Mas aí você escolhe qual que você quer chamar. Eu sou de Florianópolis. Eu sou da F-Hop. Os pastores estão ali, Vini e Emi. Eu estou lá em Floripa, já não sei mais quanto tempo. Acho que 7 ou 8 meses a gente vai fazer. Mas eu sou natural do Rio de Janeiro. E eu estou lá bagunçando a vida do Vini. Que onde o carioca chega, ele causa tumulto. E o peso do meu coração para dividir com vocês eu queria falar um pouco sobre fome por Deus, ou, na verdade, a ausência dela. O salmista diz no Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Essa é a pergunta que eu acredito que deve ser a pergunta do nosso coração. Quando nós veremos a face de Deus? Eu estou lendo um livro que o pessoal do Desescope lançou, que é A Presença Relacional de Deus, não é esse o nome, Douglas? Esse é um livro que eu já estava olhando há muito tempo, ele só tinha em inglês, acabou de ser lançado. E eles usam uma expressão no hebraico para face, que significa a face anatômica ou a presença de Deus se envolvendo com o seu povo de maneira manifesta. É diferente da onipresença. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo porque Ele é onipresente. Ele está na China, Ele está na África, Ele está lá no mais fundo do oceano, Ele está no alto dos altos céus. Mas existem momentos específicos na história bíblica e na narrativa bíblica em que algo produziu ou algo gerou uma manifestação de Deus em lugares geográficos ou em pessoas ou tocando pessoas que não estava acontecendo em outros lugares. Então, quando eu estou falando de fome por Deus, eu estou falando de fome por Deus para atrair esse tipo de manifestação. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, muita gente estava tocando em Jesus, mas só ela extraiu o poder de Jesus. A fome e o desespero dela por cura extraiu a presença física de Deus e tocou o corpo físico dela. Nos dias do Sinai, por exemplo, o autor diz que tinham muitos montes lá ao redor, mas nem todos os montes o trono de Deus tinha descido. Então são experiências onde Deus marca a nossa vida, marca regiões geográficas inteiras, porque o que atrai Ele, ou uma das coisas principais que atraem Deus a se mover desse jeito, é fome. Fome e sede da presença de Deus. E nos últimos 2 meses, o Senhor me levou em 3 viagens muito especiais. Eu nunca faço isso, não é normal fazer isso, mas eu senti muito o Senhor me impulsionando para essas viagens. Eu passei quase que 1 mês fora de casa, 18 dias direto, pegando Imperatriz. A Amy foi com a gente nessa viagem, Imperatriz. Nós fomos num acampamento de adolescentes, 12, 13 anos. E fazia assim, acho que uns 8 a 10 anos que eu não via aquele tipo de fome em um lugar. Provavelmente se você fosse, você iria chamar de histeria, de gritaria, de extremo pentecostalismo. Eu não, porque eu já vi aquela fome. E eu já vi aquela fome, eu já vi o que Deus é capaz de fazer quando reúne fome suficiente, mesmo que sejam poucas pessoas, e principalmente adolescentes, que a maioria ali de famílias quebradas, a maioria ali sem referência de pai. Se você for ao Nordeste, se você for ao interior do Nordeste, é esse tipo de material que você vai encontrar.
Jovens e adolescentes que não sabem o que é família funcional, mas tem um fenômeno acontecendo no Nordeste muito poderoso que não está acontecendo no Sudeste e no Sul. Desespero pela presença. Eu creio que Deus me levou nessas viagens, que é de uma forma, lugares difíceis. Foi difícil para chegar à Imperatriz, sempre é. A Latam sempre cancela voos indo para lá. De Imperatriz eu fui para Marajó, Ilha do Marajó. Quem já ouviu falar na Ilha do Marajó? Ficou muito conhecido aí com a música, né? Então eu estive lá, 12 horas de barco de Belém. Bem divertida a viagem, 12 para ir, 12 para voltar. Cheguei lá, era uma escola de missões de adolescentes, 13, mais velho devia ter 18. 70 deles, tudo da ilha. A Ilha de Marajó tem várias ilhazinhas ao redor, que todas elas você precisa chegar de barco. A principal cidade, Breves, você chega ali em 12 horas. Em 12 horas você chega lá, mas as outras ilhazinhas estão ali. Então é uma ilha cercada de injustiças, extrema pobreza, tráfico sexual, navios chegam e pessoas vendem crianças para estrangeiros. Isso está acontecendo agora, hoje, nos dias de hoje. E uma escola de missões onde 80% da escola são adolescentes que vivem na ilha. Jovens e adolescentes com uma fome que, quando você começava a pregar a palavra, você não fazia apelo. Aqueles jovens vinham correndo para frente como se eles pudessem agarrar Deus fisicamente. E sabe por que tem essa fome? Porque lá eles não têm absolutamente nada e ninguém por eles, senão Deus. E uma das coisas que mais mexeu meu coração quando eu estava saindo da reunião, e uma menina de 13 anos, ela agarrou na minha cintura e ela falava: não vai embora. O que ela estava comunicando para mim é: fica aqui e me protege, por favor, me protege dos abusos, me protege de toda a violência que eu sofro. E a sensação que eu tive é que a ilha despertou por causa do choro, das lágrimas dessas crianças, o gemido e a fome delas por uma intervenção divina, talvez e com certeza sem nenhum tipo de escopo teológico, de base teológica, de tudo aquilo que a gente tem aqui nas nossas regiões, mas simplesmente uma fome inocente está fazendo com que Deus visite aquela ilha. O clamor da ilha está subindo diante do Senhor, e um pastor lá plantou em poucos anos 17 igrejas. E não são igrejas como as nossas que crescem porque as pessoas migram de uma igreja para outra. São 17 igrejas batizando pessoas nas águas. Quantos estão aqui comigo? A gente fala assim: tivemos tantos visitantes, uau! Mas são tantos visitantes que eram de alguma outra igreja qualquer que veio te dar trabalho na sua. Não é uma pessoa que você pregou o evangelho, ela nasceu de novo e ela converteu e agora você tem um bebê. Porque uma igreja faminta, ela vai ter saúde, e essa saúde é que a gente vai ser curado da esterilidade. E gente, eu não estou falando disso assim como se eu estivesse de fora. Eu plantei 2 igrejas e eu vivi esse mesmo fenômeno de ter a minha igreja crescendo, com um crente saindo de igreja e vindo para a minha. E a fome daquelas pessoas pela presença de Deus fez com que o Senhor começasse a se mover em salvação de almas, sem que eles tivessem tudo que a gente tem, todo o recurso, todo o dinheiro, tudo. E aí eu estava conversando com o pastor e ele disse assim para mim: no sul e no sudeste vocês têm abundância de pão. Foram essas palavras. Aqui você tem muito pão, você tem, se você não quiser ir numa conferência agora, tem uma outra semana que vem. Se você não quiser comprar aquele livro ali, sabe, para você comprar um livro em Marajó, você paga R$200 de frete. Só que R$200 é o que uma pessoa ganha no mês. E ali na banca tem um monte de livro com o principado do frete derrotado. Você só pode comprar lá. Ele falou: vocês têm muito pão, pouca fome. Aqui a gente tem muita fome de Deus. E era como se eu sentisse que ele fosse aquele homem da Macedônia, sabe? Passa até aqui e ensina-nos.
Pega todo o recurso que vocês têm de ensino, de aulas online, de EAD, de bíblias, de livro, toda a informação que vocês possuem, traz até aqui, porque nós estamos famintos para encontrar Deus. E o autor de Provérbios fala como é isso. Ele diz, Provérbios 27:7, o que está farto, cheio, pisa o favo de mel, mas o faminto, todo amargo é doce. Então as coisas mais simples que você fala nesses lugares, uau! As pessoas estão com lágrimas nos olhos. Elas se comovem de ouvir as escrituras, elas se comovem de ouvir boa doutrina, elas são realmente aquecidas, elas anotam tudo que você fala, elas estão ávidas por conhecer quem é Deus. E qual é o nosso pecado? O pecado do familiar. Se tornou tão comum ouvir os grandes pregadores e ter acesso a eles nas nossas plataformas e tudo, que ficou familiar demais. E quando eu estava lá, o Senhor, sabe, foi muito para mim assim. Eu precisava de um choque de realidade na minha própria vida, no que diz respeito à fome. Ezequiel 16:49 diz: o pecado de Sodoma, tua irmã, foi ter fartura de pão, próspera preguiça, próspera ociosidade, e não estender a mão ao pobre necessitado. Muito pão, muita comida, está levando a nossa geração, como o Vini falou, essa cultura de celebridade, gerou um tipo de crente que vem domingo com um espírito de plateia, com um espírito de consumo de informação, mas é uma informação que não afeta a segunda-feira. É um tipo de informação que você acumula, e são informações rápidas, domingo após domingo e ensino após ensino, mas essa informação não está produzindo em nós a capacidade de ficarmos mais famintos por Deus, ao ponto de que a gente levante uma igreja que vai aprender a preparar a própria comida espiritual. Quantos estão aqui? Oi, gente, vocês estão aí? Porque Paulo chama de carnal aquele que não pode, que não tem capacidade de preparar a própria comida. Ele fala, vocês são carnais, eu preciso todo domingo, versão atualizadíssima, pôr uma chuquinha de leite na sua boca, enquanto você já deveria estar comendo picanha. Mas eu preciso voltar aqui, te dar o leitinho. Mas você já está há anos aqui, anos e anos, ouvindo mensagem após mensagem. E isso não está produzindo fome por Deus e anseio de tocar o mundo quebrado. A fome por Deus vai nos ensinar a levar comida ao mundo quebrado. Porque a gente vai ter pão, não para se empanturrar de pão, para que a gente vire o pão, reparta isso com o faminto, com o oprimido, com o quebrado. Irmãos, as nações estão esperando o Brasil se levantar para repartir o pão que temos recebido. Outra viagem que eu tive agora no México, fui em cidades bem pobres do México. Eu estava pregando e no fim da mensagem, 1000 adolescentes correndo no chão, se jogando e orando em línguas, e uma loucura. Eu me senti muito tradicional. Falei, Deus, eu acho que era um ambiente carregado e eletrizado de que iam acontecer sinais e maravilhas, e aconteciam. Não através de um preletor, não através de um cara na plataforma, através das crianças. Então eu sinto que o Senhor quer nos desafiar, porque não é possível produzir fome. Quem gera fome em nós é o próprio Deus. E a nossa ausência de fome é porque a gente tem experimentado pouco Deus. Provai e vede. Deus tem gosto. Não adianta olhar para o pudim de leite e falar, uau, que pudim de leite. Ele precisa ir até a sua boca. E você vai ter uma experiência com ele. Nós estamos todos os domingos olhando para o pudim no púlpito. Como a nação de Israel, quando Deus desceu na montanha, a nuvem,
o trono de Deus. Moisés está subindo a montanha e de repente o chão vira pedras preciosas e Deus desce no monte e o povo fala: nós não vamos entrar na nuvem. Fala você, Moisés, com Deus e nós te ouviremos. Nós não queremos entrar na presença de Deus, nós queremos um mediador que todas as semanas fala com Deus e ele fala de Deus para nós. E as escrituras dizem que Moisés, porém, entrou dentro da nuvem onde Deus estava. E quando ele entrou dentro da nuvem, ele foi infectado com um vírus chamado fome. Quantos de nós iríamos ficar satisfeitos com essa experiência de Moisés? Entrei na nuvem, entrei nas dinâmicas do trono. O que está em Apocalipse 4 está agora aqui na montanha e eu estou vendo isso. Uau, vou escrever um livro, as divinas revelações do céu. Pronto, zerei a vida. Mas lá na frente, em Êxodo 33, as escrituras dizem que agora a nuvem desce na varanda de Moisés. Então imagina, você está lá abrindo sua Bíblia na sua varanda, a nuvem desce, você e Deus e um café. E ele fala: você é meu amigo. Eu queria ouvir Deus me chamar de amigo, assim, tipo, eu sei que eu sou amigo dele, porque está escrito no versículo. Mas eu queria experimentar isso. Não só saber isso na Bíblia. E aí a gente pensa, Moisés zerou a vida. Chega no versículo 18 de Êxodo 33. Ele é guloso. Rogo-te que me mostre tua glória. Como assim, Moisés? A nuvem desce até você e Deus te chama de amigo. Deus é uma plenitude que esvazia. Você encontra Ele e fica totalmente satisfeito. E ao mesmo tempo, Ele te esvazia de novo. Ele é um pão que você se alimenta e Ele abre novos níveis de fome. Porque Ele pôs a eternidade dentro de você e nada, nosso sucesso ministerial, nossas igrejas cheias, nossos programas de igreja, nossa influência com as pessoas, absolutamente nada pode saciar esse vazio dentro de você chamado eternidade. Só um Deus eterno é capaz de preencher você continuamente. Sabe uma coisa? Você nunca vai chegar um dia em que você preencheu tudo. Você vai passar a eternidade inteira sendo cheio e esvaziado, sendo cheio e esvaziado, sendo cheio e esvaziado. A plenitude que esvazia, a plenitude que esvazia. Fome em cima de fome, porque você está encontrando Deus. Mas deste lado da eternidade, a sua fome, a nossa fome, tem a ver com se humilhar, porque a fome nos humilha. Ligue para o seu pai e fala: oi pai, estou aqui passando fome. Fome é admitir que temos extrema necessidade, tem a ver com ser um pobre de espírito. Eu estou diante de um oceano e eu tenho apenas uma gotinha de Nelsoro. Pobre de espírito é admitir que eu tenho tanto de Deus disponível, mas tenho experimentado quase nada ou praticamente nada daquilo que está disponível. Significa não criar mais falsas linhas de chegada, de achar que chegamos em algum lugar que não chegamos em lugar algum. Eu estou simplesmente desesperado para que eu encontre esse Deus que pode abrir um novo vazio de fome e desespero, onde só a presença dele pode intervir. Isso curou Moisés de todo o materialismo. Diz em Hebreus 11, 27, que ele preferiu sofrer as afrontas de Cristo do que ter as riquezas do Egito. Quando você é ferido de fome, você morre. Por isso Moisés falou: não temam, Israel. Ele veio aqui para provar vocês. Entrem na nuvem. E o que Israel falou? Não, nós não vamos entrar na nuvem, porque senão morreremos. A presença de Deus, a fome pela presença te mata. E aí então Deus pode confiar coisas na mão de mortos. De uma igreja que morreu para esse mundo, que morreu para o materialismo, que morreu para o sucesso. E eu falo isso como alguém que quer, deseja, que está simplesmente frustrado com um pouco que eu tenho de Deus. E olhando esses lugares, e olhando a realidade ao meu redor, eu sinto que há um grito do Espírito Santo
para você e para mim nessa tarde, porque o pré-requisito para receber mais de Deus, sede. Jesus se colocou no dia da festa dos tabernáculos, ele clamou: aquele que tem sede. São dois movimentos: sede, extrema necessidade de Deus, e o outro movimento é: vá até ele e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Se isso faz sentido para você e você sente um incômodo com o conformismo, com esse tipo de cristianismo de plateia, onde a gente vem, assiste uma preleção e a gente volta para viver a nossa vida, e se você sente que isso faz sentido para você e o Senhor quer te dar mais fome e sede por Ele, nós queremos orar agora. Se você puder ficar de pé no seu lugar.